Jesus disse que qualquer pessoa que quiser entrar no reino dos céus deve receber o reino de Deus como uma criança. Caso contrário, essa pessoa não poderá entrar no reino dos céus. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês o que Jesus quis dizer com essa passagem, com essas palavras. Eu quero trabalhar esse assunto hoje com vocês. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alcel, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. E todos os dias, de segunda a sexta-feira pelo menos, eu entro aqui para trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e vambora para o conteúdo de hoje. Marcos capítulo 10, versículo 15, apenas um versículo eu quero trabalhar hoje. Está escrito o seguinte, Marcos 10, 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então perceba a condição que Jesus coloca para aquelas pessoas que queiram entrar no reino de Deus, certo? Existem várias outras condições que nós encontramos dentro da Escritura, mas eu não quero trabalhar elas hoje, eu quero trabalhar somente essa que Jesus está falando. A condição que Jesus dá aqui nesse momento é que a pessoa que vai receber o reino de Deus deve receber como uma criança, com aspecto de uma criança. O que Jesus quis dizer com isso? Para que a gente possa entender o que Jesus está querendo ensinar, nós precisamos observar uma criança. Se você tem filho em casa, assim como eu tenho um filho de 2 anos, você já vai conseguir compreender isso que eu estou querendo falar. Você já observar uma criança, quando nós olhamos para uma criança, nós vemos nela que ela é uma criança, que ela é uma criança singela. Quando você fala alguma coisa para ela, ela acredita. Quando você ensina uma coisa para ela, ela não duvida, certo? Ela não é uma criança que fica refutando aquilo que você está falando, ou seja, ela recebe as tuas palavras com singeleza e com simplicidade. Então, quando Jesus fala que aquele que não for com uma criança não entrar no reino dos céus, está dizendo o seguinte: quando a mensagem do evangelho for pregada para vocês, quando for anunciada a mensagem do evangelho, vocês têm que receber com a simplicidade de uma criança. Por quê? Porque tem gente que quando a gente prega o evangelho que diz que a salvação é pela fé, que a pessoa tem que crer no sacrifício de Jesus, confiar no sacrifício de Jesus, se arrepender dos seus pecados, essa pessoa começa a retrucar, começa a duvidar, né? Começa a dizer, não, eu não preciso confiar nele, eu consigo ser salvo pelas minhas próprias obras. Ou seja, se não tiver uma singeleza, uma simplicidade de receber o que o evangelho está dando, de maneira simples, essa pessoa não vai conseguir entrar no reino dos céus. Outra coisa, quando Jesus fala sobre ser como uma criança para receber o reino dos céus, Jesus está falando sobre santidade. Porque veja bem, quando nós olhamos para uma criança ela não é alcoólatra, ela não é fornicadora, ela não é adúltera, ela não é mentirosa, ela não é fofoqueira. Uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela não tem isso, certo? Ela é simples, ela é santa diante de Deus. A gente olha para ela, a gente vê que as atitudes delas são puras. Isso também Jesus está querendo destacar quando ele fala: aquele que não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Ele está falando sobre santidade, certo? Então nós precisamos sermos santos na nossa maneira de viver, no nosso modo de agir, no nosso casamento, no nosso trabalho, com as nossas contas, no agir com dinheiro, né, na empresa em que você faz parte, na igreja que você faz parte, no trânsito, em qualquer lugar que você for, você tem que ser santo. E uma ressalva que eu quero dar aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o autor de Hebreus também está dando uma condição para a salvação, ou seja, só vai ver a Deus aqueles que forem santos. Se não houver santidade, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus para vê-lo. É a mesma ideia que Jesus está dando sobre ser uma criança. Se você não for santo, se você não andar de maneira reta, Jesus não está falando sobre perfeição. Jesus está falando sobre santidade. Se você não for santo, de maneira nenhuma você poderá entrar no reino dele. Também Jesus, quando ele fala sobre uma criança, e esse aqui é o último aspecto e a última aplicação que eu quero dar, Jesus está falando sobre ser verdadeiro dentro do reino de Deus. O que vem a ser isso? Tem muitas pessoas que vêm para o reino de Deus, vêm fazer parte de uma igreja ou querem a Cristo porque querem ser abençoados, porque não querem ir para o inferno. Ou seja, há segundas intenções em seu coração. Ela não quer vir para o reino de Deus porque ela entendeu que ela precisa ser salva. Ela não quer vir para o reino de Deus porque ela entendeu que ela precisa de Jesus porque ela está perdida. Ela quer vir para o reino de Deus com segundas intenções. Ou seja, ela quer entrar no reino de Deus, mas quer algum benefício que ela viu ali dentro. Não há verdade no seu sentimento, não há verdade no seu coração. Então, quando Jesus fala, aquele que não for como uma criança, Jesus está dizendo, vocês precisam ser verdadeiros. Tem que haver verdade. Uma criança não mente. Você já viu criança mentir? Uma criança pequenininha, de 1 ano, 2 anos, claro que a partir disso já começa a aprender outras coisas, mas quando é pequenininho, você vê aquela simplicidade. Quando ela fala algo, tem verdade na palavra. Ela não mente. Ela fala aquilo que realmente ela acha, ela fala aquilo que disseram para ela, se disseram alguma coisa, ela fala a verdade, ela não mente. Não há mentira.
E eu poderia aqui pegar esse exemplo que Jesus está dando e ampliar em vários aspectos da nossa vida, quando Jesus fala ser como uma criança. Então aqui eu destaquei pelo menos três que eu acredito que são importantes. Primeiro, receber o reino de Deus de maneira simples, ou seja, acreditar na mensagem. Segundo, o segundo aspecto, santidade, ser como uma criança de maneira santa diante da presença de Deus. E terceiro, ser verdadeiro diante do reino de Deus. Não ter segundas intenções em seu coração, mas servir a Deus em verdade, com um coração reto e justo diante de Deus. E é por isso, explicando aqui uma coisa que a gente encontra no Antigo Testamento, quando Deus fala a respeito de Davi, que Davi foi segundo o coração de Deus. Só que quando a gente olha para a vida dele, a gente vê que ele foi um adúltero, um assassino e um mentiroso. Aí a gente pode dizer, é impossível Davi ser um homem segundo o coração de Deus porque ele adulterou, ele matou, ele mentiu. Só que não é essa questão que Deus está falando quando ele diz que Davi é segundo o coração dele, mas porque no coração de Davi havia verdade. Embora ele tivesse pecado, havia verdade dentro do coração dele. Ele era verdadeiro na sua intenção para com Deus. E essa mesma ideia Jesus quer passar aqui quando ele diz que nós devemos ser como uma criança. Devemos ser verdadeiros, devemos ser santos e devemos abraçar a mensagem do Evangelho de maneira simples, com singeleza. E assim entraremos no reino dos céus, se vivermos dessa maneira. Amém? Se você entendeu, comenta aqui embaixo e feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma manhã. Pai Santo, pedimos, Senhor, eu te peço que o teu Espírito nos capacite a sermos santos, verdadeiros e abraçarmos a mensagem do Evangelho, recebermos a mensagem do Evangelho de maneira simples, de maneira singela. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cumprir com esses requisitos do Evangelho, a cumprirmos com as palavras que o Senhor disse nesse versículo e que nós vemos que nós precisamos viver dessa maneira. Nos capacita, derrama da tua graça sobre nós, sobre mim, sobre aqueles que me assistem. Capacita cada um de nós pelo teu Espírito Santo a vivermos isso que a tua palavra está nos ensinando. Possamos andar em obediência conforme o que está escrito aqui, para que possamos, na obediência do Senhor, entrarmos no reino dos céus pelos méritos de Cristo. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.